Olá, bom dia! Hoje é dia 31 de dezembro de 2025, último dia deste tempo, deste ciclo de tempo que nós contamos, chamamos ano. Claro, isso depende da civilização, país, da região. Os judeus têm o seu ano novo, os chineses têm o seu ano novo, e os muçulmanos, e nós temos essa contagem, entendeu? Tempo é o tempo. Mas louvado seja o Senhor, porque é um indicativo, um marco que nos aponta a bondade do Senhor em nos preservar e guardar. E Ele nos deu uma noite tranquila e agora um novo dia. E juntos começamos aqui com o nosso momento devocional. E o texto que temos é 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 9 e 10, quando o apóstolo Paulo continua trabalhando aí a questão da necessidade de corrigir as deficiências, muitas vezes, da nossa fé. E ele diz o seguinte: pois então podemos tributar ação de graças a Deus no tocante a vós outros por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando dia e noite, ou noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Corrigindo, reparando as deficiências da nossa fé. Falamos aí de Paulo, na carta que ele escreve, ele vai corrigir as deficiências da fé quanto às tribulações, mostrando que a nossa fé não nos isenta de tribulações, nos fortalece e nos concede a graça de superá-las e vencê-las. Quanto à pureza da sexualidade, deixando claro que há padrão de Deus para a expressão e manifestação da nossa sexualidade, que é bênção de Deus, de forma pura, de forma santa, e que honra e glorifica o nome do Senhor. Quanto ao sustento próprio, mostrando aí a necessidade de trabalharmos com as nossas próprias mãos e não sermos pesados a ninguém, e temos até com que acudir ao necessitado. E agora, na anterior já falamos quanto à condição dos que morreram em Cristo, muitos perseguidos, alguns martirizados, morreram no testemunho da sua fé, e o que acontece com eles. Então Paulo trabalha e explica acerca da nossa esperança e da nossa convicção quanto à vida após vida. E ele então diz: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes, no sentido de não terem conhecimento, mas eu vou dar a vocês algumas diretrizes, algumas orientações que vão ajudar a corrigir alguns equívocos que existem quanto à condição daqueles que morreram em Cristo. Primeiro, no aspecto de como eles estão nesse momento agora. Morreram e aí? Então ele deixa claro que aqueles que estão em Cristo são bem-aventurados, felizes, estão realmente na presença do Senhor, experimentando a alegria da sua companhia, da sua presença gloriosa. Claro que é o seu espírito, enquanto o corpo, como ele diz, está na sepultura, de forma eufêmica, ele vai dizer que dormem. Então, é claro que o Senhor Jesus deixa também explícito o fato de que, ao partirmos desta vida, temos consciência, não estamos dormindo, nada, não há psicopaniquia ou coisa dessa ordem, estamos conscientes, seja com o nosso espírito já em tormento ou em alegria, em gozo, e aguardando aí sim o que acontecerá. Isso é como eles estão, aqueles que morreram em Cristo. E então, os gentios não têm esperança, mas vocês são diferentes. Nós cristãos somos diferentes, porque primeiro sabemos como estamos, estamos na presença do Senhor, usufruindo a sua bem-aventurança, a sua companhia, a vida plena e eterna que temos em Deus. E então, o nosso corpo? Bom, espírito tudo bem, isso já deu até para entender, mas e o meu corpo?
E o que acontece? E eles vão perder a oportunidade, porque já morreram. Quando o Senhor Jesus voltar, nós estamos aguardando que Ele volte, nós, os vivos, estaremos aqui, será uma beleza, maravilha, mas eles perderam. Paulo disse assim, não é assim. O que vai acontecer com eles? E ele deixa isso claro no capítulo 4, no capítulo 4, a partir do verso de número 13, quando ele fala exatamente sobre isso, que é a nossa ressurreição. E ele deixa claro que aqueles que morreram em Cristo não serão esquecidos, não serão preteridos, não deixarão de desfrutar a bênção da volta gloriosa de Jesus. Ao contrário, voltarão com Ele, porque ele diz aqui, porquanto o Senhor mesmo, dada a voz dos arcanjos, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Paulo diz, olha, não se preocupe, se vocês estiverem vivos quando o Senhor Jesus voltar, regressar em sua glória, para estabelecer definitivamente o seu reino, se vocês estiverem vivos, serão arrebatados com Ele, transformados, seus corpos serão revestidos de glória, de imortalidade, de incorruptibilidade, como Paulo fala na carta aos Coríntios. Tudo bem, nós já sabemos, que coisa boa, mas nós queremos saber, e esse é o nosso problema, os que morreram, o que vai acontecer com eles? Paulo diz assim, olha, essa é a questão, eu preciso corrigir isso aqui, os gentios não têm esperança, mas nós temos esperança. Aqueles que morreram em Cristo, e os mortos em Cristo, aqueles que morreram crendo no Senhor Jesus, tendo a sua vida depositada nas mãos dele, ressuscitarão primeiro. E os vivos não vão precedê-los no encontro com o Senhor. Não. Nós seremos juntamente com eles, aqueles que forem arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, com o nosso corpo ressuscitado. O credo apostólico diz isso, creio na ressurreição da carne. E o profeta Daniel diz, uns ressuscitarão para a glória eterna, outros ressuscitarão para vergonha eterna, sofrimento eterno. É isso. E aí Paulo vai dizer, esta é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. Por isso, verso 18, capítulo 4 desta carta, consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Portanto, para aqueles que estão em Cristo, se vivos estiverem, na volta de Jesus, é consolo, porque serão arrebatados, estarão para sempre com Ele, com seus corpos transformados. E aqueles que morreram nesta confiança e certeza, ressuscitarão, terão seus corpos novamente restaurados, agora em glória, com incorruptibilidade e imortalidade, para estarem para sempre com o Senhor. Nesse último dia do ano de 2025, já no raiar do primeiro dia do ano de 2026, seja esta a sua certeza, a sua convicção, de que se for esse o tempo da volta do Senhor, não sei se será, não estou dizendo que seja, há muita coisa por acontecer ainda. Você tenha o consolo de que será arrebatado. E se você do Senhor partir, parta nessa confiança, com este consolo de que imediatamente o seu espírito estará com o Senhor e o seu corpo, no dia da volta de Jesus, será ressuscitado. E haja, a parte de Deus,
consola em seu coração, meu coração, coração, todos nós, esperando assim esse dia glorioso do retorno de nosso Salvador e Rei, Cristo Jesus. Que o Senhor assim nos guarde. Amém, amém